A paz com todos, a paz de Deus. Tem gente que implica porque eu falo a paz. Por que você não fala a paz de Deus? Então, a paz com todos, a paz de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem? Beleza? Acho que tá todo mundo cumprimentado, né? Então, é isso aí. Mais um vídeo para nossa conversinha, nosso dedinho de prosa. E que sejam palavras aproveitosas, né, irmãos? Palavras que edificam, que não deixa ninguém confundido, né? Muitas vezes nós estamos falando para pessoas que comungam da mesma opinião. Estamos sendo denominados e conhecidos como os dissidentes, os desigrejados, mas não é nada disso não, né, irmãos? Não é nada disso não. Nós acordamos porque durante tanto tempo nós acreditávamos que a nossa denominação era assim, diferente das demais, né? Isso foi sempre pregado, colocado incessantemente nos púlpitos, porque a igreja tal pede dízimo, porque a outra igreja é isso, porque aquela outra igreja é aquilo, não, mas a nossa não, né? E nós acreditamos. E fatos assim bem desagradáveis nos pegou de surpresa, embora já há muito tempo a gente questionava, né? A gente já ficava assim pensando, a gente via isso, a gente via aquilo, né? Mas, né? Não põe a mão na obra de Deus. E sempre a gente ia comentar com algum irmão, com alguma irmã, não nos dava ouvido, né? Irmã, fica em paz, né? Aquela célebre frase. Quando não se tem argumento, o que se fala? Irmã, vamos orar a Deus, fique em paz, fique em paz. E a gente ficava em paz, entre aspas, né? Mas o tempo passou e aquela paz não vinha, né, irmãos? Era uma após outra e ficamos sozinhos ali. Muitos de nós, eu tenho certeza, né, que ficávamos sozinhos nas nossas comuns, né, na nossa comunidade. Nós não encontrávamos eco, porque se você queria, não falar mal, mas se você queria conversar sobre um assunto, sobre alguma coisa assim, meia diferente, meia estranha, né, que estava acontecendo, você não encontrava a, a reciprocidade da outra pessoa, né? Você acabava ficando sozinho, ia para casa e você falava, não, será que só sou eu, né? Deve ser coisa da minha cabeça mesmo, eu vou ficar em paz. E ainda a gente se culpava, né? Nossa, a irmã fulana, fui falar com ela sobre isso, fiquei até com vergonha, né? Ela não me falou assim claramente, mas ela deixou bem claro que isso não compete a nós, né? Ia falar com a outra a mesma coisa, então
E eis que de repente, né, irmãos, houve um canal onde nós encontramos tantas pessoas pensantes que vêm de encontro com todos os nossos questionamentos e com tudo aquilo que a gente pensava. Então, e um número, infelizmente, né, irmãos, ou felizmente, muito grande, né, de pessoas que também pensavam a mesma coisa, não encontravam com quem falar, com quem dialogar, e nós nos encontramos aqui, né, nessa caixinha da internet, do YouTube. E olha que é bem grande, né, irmãos? Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, por exemplo, as outras denominações, sabidamente, né, todos nós sabíamos que tem pastores, que eles têm salários, né? Alguns têm salários altíssimos, eles têm, assim, privilégios, né? E aquela comunidade, né, os fiéis daquela igreja, é conhecedor dessa prática. E eles não acham ruim, pelo contrário, eles respeitam aquela autoridade daquele homem, né? Tem outras denominações que a gente sabe que tem faculdade, que muitos estudam ali, né? Não gratuitamente, mas que depois passam a ser membros daquela faculdade, viajam muito, conhecem muito, vão para o mundo inteiro, né? Quantos que eu acompanho aqui mesmo no YouTube, e a gente sabe, e são pessoas formadas, né? E nada disso tem problema nenhum, né? E só que nesta denominação, nesse templo, eles falavam que não, aqui não, de maneira alguma, aqui a graça é maravilhosa, aqui é todo mundo igual, aqui ninguém tem salário, aqui ninguém tem privilégio, e realmente ninguém tem privilégio. Quem mora, por exemplo, em cidadezinhas pequenas, né, como eu aqui moro, eu não tenho nada a falar contra o meu presbíteros aqui. Nenhum deles são homens assim, trabalhadores que lutam no dia a dia, né? Vivem do suor do seu rosto. Nada contra eles aqui. E por estes sertões, então, irmãos, do Brasil, eu sei de muitos que viajam e traz notícias, né? De homens, né, de presbíteros que vão a pé, que vão de bicicleta, que vão de cavalo, que vão de carroça, que vão de carrinho velho, como eu já dei de falar aqui, né? Muitas vezes faltando o pão na casa deles, né, o pão material, e eles revestidos pelo Espírito Santo, né, e comprometidos com realmente a obra de Deus, eles vão lá e servem a Deus, né? Estes não estão incluídos no pacote, mas nós estamos falando exatamente da presidência. Eu estava uma vez, irmãos, fui convidada por uma amiga minha que pertence a uma denominação, e essa denominação é uma dessas, né? E ela falou assim, vamos comigo, né? Sempre fui, irmãos, naquela, sempre fui assistir o culto, não tem problema nenhum, embora era ensinamento para não ir, mas eu sempre fui. Em primeiro lugar, que ela era uma pessoa, ela não é uma pessoa íntegra, cristã, maravilhosa, digna. E nós fomos, irmãos, na denominação dela. E quando nós chegamos lá, era muito pequena a igrejinha dela, inclusive perto da minha, né? A minha é portentosa, grande, né? Gigantesca. E a dela na rua de trás, assim, bem pequena, uma sala bem pequena, um salãozinho bem pequeno. Mas eis, irmãos, que ia chegar naquele dia para visitar aquela denominação,
o presidente geral daquela denominação. E não havia lugar na rua para se estacionar. E estacionamos bem antes mesmo, porque não havia lugar para estacionar. E ela muito feliz, né? Porque eu estava indo conhecer a denominação dela e por aquela festividade, né? Não sei se ela me convidou justamente por ser aquele dia especial, não sei. Eu sei que calhou de ser aquele dia. Irmãos, pensa numa autoridade do governo, tipo assim, sei lá, um ministro de estado, um governador, que chega na sua cidade com um carrão, irmãos. Um carrão preto, muito bonito, muito isso, muito aquilo, com seguranças. E eis que desce daquele carro um homem alto, grisalho, parecia um lorde, imponente. E as pessoas que estavam ali, os fiéis, né? Todos felizes por ver aquele homem ali, aquela personalidade. Eles estavam gratificados por aquela honra daquele homem ser o presidente da denominação, né? E com todo aquele aparato que lhe é concedido pela hierarquia da igreja, estar ali visitando aquela igrejinha, né? Igrejinha, modo de dizer, né, irmãos? Não no pejorativo, mas por ser pequenina em tamanho material. E todos eles, irmãos, educadamente olhavam para aquele homem, ele cumprimentava a todos assim, né, com acenos, e abriam passagem, os seguranças do lado. Todos os irmãos sabem como são os seguranças, né? Os seguranças usam aqueles óculos escuros, de terno. E ele, irmãos, sem um pingo de constrangimento, ele estava se portando com pompas e circunstâncias que o cargo lhe oferecia. Aquilo para ele não era constrangimento nenhum, pelo contrário, ele devia estar bem acostumado com aquela diplomacia toda. E as pessoas, inclusive nós estávamos chegando, né, justamente naquele momento, e os seguranças, né, afastando gentilmente, educadamente as pessoas, ninguém, irmão, se aproximava dele, né? Só acenava, só davam glórias a Deus e aquelas coisas, porque sabiam da importância que aquele homem representava para aquela denominação. Mas nós fomos o quê? Ensinados que na nossa não tinha essa figura hierárquica, em que todos batem continência para ele e que ele goza de todas essas benesses, esses privilégios. Na nossa, não. Na nossa, todos eram iguais, né? E então, de repente, nós vemos, né, os escândalos, o nepotismo, né, de toda e qualquer sorte, né? Em plena pandemia, né, o nosso presidente, também já de idade, viajando para o mundo, fazendo um turnê para a Europa, sem problemas nenhum. Se isso realmente faz parte das funções dele, sem problemas nenhum. Eles têm realmente uma carteirinha que possibilita eles viajarem, entrarem em qualquer lugar do planeta. Inclusive a nossa também tem. Muitos desconhecem, mas eles têm sim uma carteirinha, né? Carteirinha de pastor, sei lá como é que chama, para viajar, passaporte, livre entrada em hospitais, em todo e qualquer lugar. Por quê? Porque são homens tidos como uma entidade eclesiástica importante, tão quanto importante como uma autoridade governamental, né? Todas as religiões têm. Então, irmãos, era sobre isso que eu queria falar. Os pastores recebem salários abertamente, o povo dá com maior carinho,
Eu conheço aqui, eu já falei para vocês, eu tive uma loja aqui na cidade, conheci muita gente de muitas entidades e eles nunca criticaram, pelo contrário. Ai, eu vou levar essa camisa para o pastor, ai, eu vou levar essa gravata para o pastor, ai, eu vou levar isso, ai, a minha filha tá na casa a mulher do pastor teve criança e ela tá lá ajudando. Eles fazem isso com a maior tranquilidade do mundo. Com respeito, né? E não criticam. Por quê? Porque é abertamente, já faz parte. Agora, de repente você vê que a sua denominação, durante anos e anos e anos, que nós enterramos os nossos antepassados, mãe, pai, avó, tios, achando que aquela denominação era a santa, maravilhosa. E agora nós estamos vendo tudo isso, até dissidências, formando A1, A2, A3, e sabemos tudo como está funcionando atrás dos bastidores. E nós sabemos também, irmãos, que faz parte pela nossa integridade, né? Esconder algumas coisas, o que acontece, né? Até dentro da nossa casa, se realmente acontece alguma coisa lamentável, nós não vamos escancarar para ninguém, porque pela reputação, né, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa parentela. Então a gente não é que a gente quer cobrir e esconder, né? Mas a gente não sai espalhando. Por quê? Porque a gente quer que continue o respeito, né, para com a nossa família, para com as nossas coisas. Então eu sei que existem muitas coisas nos bastidores de todas as coisas, política, religião, nas nossas simples casas, nas empresas, em todas as instituições que acontecem. E que quem está na presidência, quem está no comando, procura de todas as maneiras se acercar para que aquilo não venha à tona, para que não desmoralize a instituição. É compreensível essa prática. Agora, quando você realmente prega uma coisa durante tantos anos, e de repente não tem mais como segurar, né, irmãos? Não tem mais. A internet e o YouTube hoje em dia é muito complicado. Aonde você vai, a pessoa saca. Isso aqui, um celular hoje, irmãos, é pior que uma arma mortífera, mortal. Você pega um flagrante de alguma pessoa, se ela for importante ou se ela não for também, você acaba com a vida dela, moralmente falando. Então, nesses tempos, irmãos, não há mais o que esconder, né? Tem também aqueles microfones, vocês já viram? Vendem até no Mercado Livre. Parece um broche, parece uma coisinha pequenininha. Você coloca aqui, tem uma câmerazinha ali, tem um áudio. Você entra numa reunião, entra em qualquer lugar, tá gravando tudo, tá se colocando tudo no ventilador. E não tem volta, tá bom? Então é sobre essas coisas, né, irmãos, que nós estamos aqui, tristemente, né, irmãos? Eu não diria revoltados, né, mas diria indignados, né? Sobre essa defesa, né? Que as pessoas não precisam sair de lá, mas que as pessoas cresçam, que as pessoas vejam com outros olhos, né? E sigam avante, façam como lhe bem aprouver, tá bom? Espero que mais uma vez tenha ficado claro a nossa prosa e agradecendo sempre a todos vocês, gratidão sempre aos inscritos, aos que visualizam, aos que comentam e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Ele não quiser, até nunca mais, tá bom? Beijo no coração de todos
e avante, sempre avante, nas caminhadas e nas pisadas do Senhor Jesus, o nosso Mestre. Amém.